Bem, então vamos comentar aqui as questões da atividade online, da primeira atividade online, né? Então, aqui eu vou abrir aqui a primeira questão, né? Então, a pergunta envolvia um conjunto de dados, né, que referia-se a uma amostra de valores monetários sacados por um indivíduo num período de 30 dias. E aí as perguntas aqui envolvem o conteúdo de estatística descritiva, né? Deixa eu abrir esse programinha aqui para ajudar a fazer as contas. Bem, então vou pegar aqui, ó. Então, primeira afirmação, né? A mediana dos saques é superior a R$ 25 por dia. Então, para calcular a mediana, a gente precisa primeiro saber quantos termos tem nessa base aqui, né? Eu vou copiar isso aqui. Professor, esse outro sou eu também, que eu coloquei no computador, que fica melhor para enxergar. Só para a gente descobrir o tamanho, né? Aqui são 32 observações, né? É um número par, né? Se é um número par, a gente tem que trabalhar com os dois termos centrais, né? E aí o primeiro termo central é o n sobre 2, que é o 16, e o segundo termo é o subsequente, né? Que é o n sobre 2 mais um. Então deixa eu colocar aqui na tela. Então olha só, para a gente encontrar a mediana, né? A gente vai tirar, se a quantidade de termos for um número par, a gente tira a média, né, do termo de ordem n sobre 2 com o termo de ordem n sobre 2 mais um. Tudo isso sobre 2. E se o n é ímpar, a gente fica com o termo central, né? Fica com o termo central, que é o x na ordem n mais um sobre 2, tá? Nesse caso aí, o, a ordem do termo, o comprimento é 32, que é um número par, né? É 32, que é um número par. Então, a mediana, a gente calcular a mediana, a gente tem que pegar aqui a média, né? Aí eu vou calcular a média aqui direto, o x na ordem 16, com um x na ordem 17, né? Da mediana. É, 32 sobre 2 e 32. Acho que tem uma coisa errada aqui. Ah, tá, desculpa, eu esqueci de um detalhe.
Para a gente trabalhar com essas estatísticas, a gente precisa ordenar a amostra. Então, eu vou construir uma amostra ordenada, né? Vai ser a amostra X ordenada, tá bom? Aí agora, se a gente olhar aqui, ó, essa é a minha base para eu calcular a mediana. A mediana vai ser o termo de ordem 16 mais o termo de ordem 17 sobre 2. Vai ser a média desses dois valores. Isso vai dar a mediana. A mediana, desculpa, que ainda coloquei, é o x-sort. Certo? Agora eu vou imprimir a mediana aqui. A mediana 30, né? O que seria aqui o termo? Se brincar, esses termos até se repetem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então ficaram os mesmos termos e a mediana ficou igual a 30. Deixa eu ver aqui agora a próxima pergunta. Entendido isso aí, né? Então, essa mediana, a afirmação dizia que a mediana era superior a 25, aí verdadeiro. A média de saques é inferior ao valor modal, né? Então, o valor modal aqui seria o valor mais frequente, né? Então, como é que a gente vê aqui? Vamos ver as frequências de 10. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 números 10. Tem 6, 20, né? 25, temos 4. 30 tem 3, tem 4. 35 tem 1. 40 tem 4. 50 tem 2. 60 tem 2. 70, 75 e 80. Então, o termo mais frequente aqui, ó, o 10 tem 4 observações, né? E o 20 é o mais frequente, né? Tem 6. Então, a moda é 6. Aí vamos ver a pergunta aqui, o que diz. Que a média é inferior ao valor modal. Vamos ver. Vamos pegar aqui a média, né? A média é simplesmente somar tudo, né? Se a soma de x, dos termos de x, sobre o comprimento. Essa é a média. Média 34,68. A média é inferior ao valor modal. Aí isso aqui é falso. Falso. O desvio padrão é inferior a R$ 20. Para calcular o desvio padrão, vamos pegar a soma dos desvios com a média, né, elevar ao quadrado, tirar a média disso, aí tomando cuidado aí que tem que dividir por n-1, né, por causa do viés, né, e depois extrai a raiz quadrada. Vamos pegar aqui primeiro a soma, trabalhar com o desvio de x, com a média, do lado. Então vai pegar o x menos a média ao quadrado, vou somar os desvios com a média, né? Soma os desvios com a média, divide isso pelo tamanho menos 1, né? É o n menos 1.
e depois tira a raiz quadrada. Então, o comando é sqrt. Aí aqui tira o desvio padrão, que é 20, né? Então, o desvio padrão deu 20,98, fazendo que é inferior a R$ 20. Tem outra forma de fazer isso aqui, é usar só esse comando aqui, ó, SDX, certo? Standard Deviation X. Aí a gente calcula a soma dos desvios, a soma dos desvios quadráticos, divide pelo tamanho da amostra, menos 1. Deixa eu colocar essa fórmula aqui para vocês. Então, ó, o desvio padrão, vou chamar de SD, vai ser soma xi menos x barra quadrado, tudo isso dividido por n menos 1. Raiz quadrada disso, certo? Essa é a fórmula. Lá deu 20,98. E isso não é um valor inferior a 20, né? Então, a mediana é superior a 25. Vamos ver como é que fica a sequência aí, que eu já esqueci. Então, mediana deu 30, né? A mediana dá 30. Então, aqui, ó. A mediana é superior a 25, verdadeiro. A média é inferior ao valor modal. O valor modal é 20, né? E a média deu 30,68. Aqui deu falso. Esse deu falso. Aí vamos lá. O último item. Um intervalo partindo da média e considerando uma tolerância de um desvio para cima e para baixo. Então, o que a gente tem que fazer? Esse intervalo vai ser o seguinte: ele vai pegar a média mais o SD, e aliás, o extremo inferior vai ser isso aqui, menos, né? O extremo superior vai ser a média mais o SD. Olha lá. 13,70 e 55,66. Então, um intervalo partindo da média e considerando a tolerância de um desvio padrão para cima e para baixo, contém os valores 14 e 57. Então, contém o 14, mas não contém o 57. Aí está falso. E, na verdade, o intervalo aqui seria um intervalo que compreende, né, o número 13,7 e 55,66. Aí esse intervalo ele contém o 14, mas não contém o 57. Então, falso aqui também. Então, a sequência aqui, a mediana é superior a 25, verdadeiro. A média de saques é superior ao valor, é inferior ao valor modal, falso. O desvio padrão é inferior a R$ 20, falso. E aqui falso também. Uma escolha uma das alternativas, né? Marcar as alternativas corretas, na verdade. Corretas. Estão corretos os itens 1, 2 e 4. Falso.
Um é verdadeiro, o 2 é falso e o 4 é falso. Apenas os itens um e 2 são verdadeiros. Falso, né? O item 2 é correto, falso. Os itens 3 e 4 são falsos. Aí eu marcaria aqui, certo? Apenas os itens 2 e 3 são falsos. Também é falso aqui, né? A marcar correta, nesse caso só teria uma opção correta. Aí o que é que acontece? Se você marcar uma resposta errada, você vai perdendo pontos. Ou seja, eu marquei a certa, mas marquei duas erradas, aí eu vou perdendo pontos. Em cerca de 5, acho que eu marquei 5% de perda. Você ganhou os 2 pontos aqui, mas cada questão que cada item que você marcar, você perde 5%. Tá certo? E aí, dependendo de como as pessoas responderem as questões, eu vou penalizar mais ou menos, tá certo? Como eu vi que vocês não tiveram nenhuma malícia para responder essas coisas aqui, aí eu penalizei em 5%, tá certo? Então, deixa eu só conferir aqui a questão do gabarito. Então, olha lá. Agora, eu pedi para marcar as alternativas corretas, né? Acho que está errado o gabarito aqui. Vamos lá de novo aqui. Vamos conferir aqui para não ter. Professor, Oi, a resposta seria os itens 3 e 4 são falsos, é? deixa eu conferir aqui novamente. Combinado. Olha lá. Eu pedi para marcar as alternativas corretas, né? Então, a mediana é superior a 25. Mediana é 34. Esse item deu verdadeiro, né? Uhum. Aí, vamos ver aqui o que eu disse. Aí a média de saques é inferior ao valor modal. A média, 34. A moda é 20, né? A gente viu que a moda é 20. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vamos só confirmar aqui a moda, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, pronto. Então 20 é a moda, né? 20 é a moda. Então a moda, a média deu 34, a moda é 20, diz que a média é inferior ao valor modal. Então, aqui, verdadeiro e falso. De padrão inferior a R$ 20. De padrão é 20, acho que 20,98, é inferior, então verdadeiro. Desculpa, acho que eu errei aqui, né? O de padrão é inferior, desculpa, é falso. O padrão é superior a R$ 20. Um intervalo partindo da média e com a tolerância de um desvio padrão para cima e para baixo, aí a gente constrói esse intervalo que deu o extremo inferior 13,70 e o extremo superior 55,66. Então, um intervalo partindo da média e com a tolerância de um desvio padrão para cima e para baixo, para mais ou para menos, né? Contém os valores 14 e 57. Contém o 14, mas não contém o 57. Isso aqui é falso. Certo?
Aí, a sequência aqui, vamos lá. Estão corretos os itens 1, 2 e 4. Bem, a gente viu que o item 1 está certo, mas os outros estão errados. Então, essa questão aqui, eu pedi para marcar a resposta correta, né? Então, está errado dizer que isso aqui é verdade. Então, não tem que marcar. Então, se marcou, perdeu 5%. O item 2 é correto. Vamos ver o item 2. A média de saques é inferior ao valor modal. Falso. Eu errei aqui o gabarito. Aqui, 5% de perda. Então, o item 2 é correto. A gente viu que o item 2 diz que a média de saques é inferior ao valor modal. Vamos para a próxima. Os itens 3 e 4 são falsos, verdadeiros, né? Acho que aqui são dois, não sei. Até agora tem 50%, né, da questão aqui. Apenas os itens 1 e 2 são verdadeiros. Isso aqui é falso porque a gente viu que só tem o primeiro item verdadeiro, né? Apenas os itens 2 e 3 são falsos. Isso aqui também é falso. Então só tem um item verdadeiro que eu tenho que dar 100% a ele. Eu estou ajustando aqui o gabarito, né? Aí talvez mude a nota de vocês, né? Pronto. Aí ajustei o gabarito. Mas isso aqui eu corrijo aqui, tá? Quando eu fizer essa correção, sai automático. Então, a primeira questão, alguma pergunta, pessoal? Pergunta? Alguém tem alguma questão? Todo mundo entendeu? Tudo certo? Certinho. Ô, professor, no caso, é que eu estou conferindo a minha prova também. No caso, a resposta correta, eu creio que fica mudando as ordens, né? Mas aí que tá. Você tem que ver qual é o item que você marcou como correto. Ah, eu marquei que os itens 3 e 4 são falsos. Pronto. Só marcou ela, não foi? Ó, Pronto. Então, beleza. Então, vai acertar a questão. Certo? beleza. Tá bom. Vamos lá. Então, vamos para a próxima questão. Às vezes acontece, porque quando eu estou fazendo essas coisas aqui no Aves, essas questões, às vezes acontece de eu marcar o gabarito errado, mas aí quando eu estou corrigindo a prova com vocês, eu vou fazendo já a correção desse gabarito e essa correção fica automática aqui no sistema. Então, aí ajuda bastante. Mas vamos lá. A segunda questão aqui, que essas ordens ficam misturadas, né? Vocês não vão ver, fica tudo misturado. Então, não vai ficar igual para todo mundo, mas o que importa é você ver qual foi a opção que você marcou, né? O conteúdo dela. Então vamos lá. No período de um dia, uma empresa de call center registrou os seguintes dados de atendimento. Então, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Vou fazer assim. Vamos registrar aqui, ó. Fazer uma planilhinha aqui, ó. Chamadas e minuto. Faixa. Faixa de tempo e chamadas, né? Então, de 1 a 5, com 12 chamadas.
Depois, com 26 chamadas, na faixa de 6 a 10, 20 chamadas na faixa de 11 a 15, 7 chamadas 16 a 20, 11 chamadas 25, 7 chamadas de 26 a 30, 4 chamadas 31 a 35, 4 chamadas de 36 a 40, uma chamada 41 a 45. Aqui eu vou só colocar de 6 a 10. Aqui 11 a 15. Esse a 20. É, 6 a 20, 21, 25. Seis, 30, 31, a 35, 36, 40. E aqui 41, 35. Pergunta da questão. Qual o valor mais próximo do tempo mediano de espera? Enfim. Então, se a gente quisesse calcular a média, teria que pegar os pontos médios, né? Fazer as frequências, os pontos médios multiplicados pelas frequências absolutas, né? Mas aí vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui esses valores, 12, 26, 20, 7, 11, 7, 4, 4 e 1. Vem para cá. Olha só. Esse vetor de observações, né? Vou chamar isso aqui de Y. Então, o que a gente precisa primeiro? Pegar as frequências relativas, né? Então, vou pegar as frequências relativas, vai ser o x dividido pela soma dele, né? O cruzamento de x. Você vai pegar o 12, vai dividir pela soma de tudo. O 26 pela soma, né? Você vai ter o vetor de frequências. Com o vetor de frequências, o que a gente observa? A primeira observação, a primeira faixa, acumula 3,1%. Né? Se você pegar a primeira... Opa, tem alguma coisa errada aqui, desculpa, é Y aqui, tá? Desculpa aqui, foi mal.
Deixa eu apagar aqui. Ó, o y é o vetor lá com as frequências absolutas. As frequências relativas a gente encontra somando, né, pegando as parciais, né, das quantidades dividido pela soma, né? Então a gente tem aqui, ó, tem uma coisa errada aqui. Ah, desculpa. Mais uma vez eu errei. Eu vou pegar o y e as frequências relativas, né? Então aqui, ó, 13,04% é o que 12 representa no todo. O 26, que está na segunda faixa, 28,26%. O 20, 21. O 11, 7. O 7, 11,9. O 4, aí que eu acabei atrapalhando, 12, são 13%. 26 é 28. O 20 é 21. O 7 é 7,6. O 11 é 11,9. O 7 é 7,6. Né? O 4, 4,34. Aqui se repete, né? E o 1 é cerca de 1%. Então, se a gente quer achar a mediana, precisa acumular essas probabilidades. E aí, quando eu acumulo essa com essa, a segunda, aonde eu chego, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a soma do y, os três primeiros. O primeiro com o segundo, eu alcanço 38%. Aliás, desculpa, não é o y não, é o FR. Então, aqui, ó, eu alcancei 34, aliás, 41,30%, né, com as duas primeiras faixas. Então a mediana não está aqui, a mediana tem que estar perto, na fronteira ali, está na divisão com 50%. Se eu pegar a próxima faixa, né, e acumular aqui até a terceira faixa, eu chego em 63%, tá certo? E aí, 63% passa dos 50%, que é onde estaria a mediana. Mas aí a mediana é certo que ela está na terceira faixa. Ela vai estar na terceira faixa. E aí a questão é a seguinte: no cálculo da mediana, a gente precisa observar o seguinte. No caso aqui em questão, eu tenho de 1 a 5, né? Aí de 6 seria de 6 a 10. Eu vou até do 5 até o 10. Depois iria do 10 ao 15, do 15 ao 20, depois ao 25, ao 30, 35, 40, 45. O que acontece aqui? Vamos pegar as frequências relativas. Deixa eu diminuir essa tela aqui. Ou melhor, deixa eu copiar essas frequências relativas aqui. As frequências relativas estão aqui embaixo.
Deixa eu ver. Então, as frequências relativas estão aqui. Estão aqui embaixo, né? Então, o que é que eu observo? Do 1 ao 5, né, eu tenho 13%. Então, 13%. Vou botar os 13% aqui. 13,04. Do 5 ao 10, né, que seria do 6 ao 10, mas aí do 5 ao 6 não tem nada, mas eu vou contar, né, que não tem nada, mas aí eu acumulo mais 20, mais 28, né? Então, se pegar aqui os dois primeiros, dá 41,30%. Então, 41,30%. Aí, no próximo passo seria acumular os 63,04. No 63,04, a gente acumularia aqui, nesse terceiro, 63,04. E a mediana estaria por aqui, ó, nesse meio aqui. Em algum lugar nesse intervalo aqui. O que a gente sabe é que esse retângulo aqui, completo, representa 63,04. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, essa distância do 15 ao 10, 5 está para 63,04. Isso tem que ser proporcional, né? Se a mediana está aqui, né? Então, você vai pegar o Q menos o 10, isso vai estar para 50%. Então, para achar a mediana, é só explicitar o Q aqui nessa equação. Então, a mediana vai ser 50 vezes 5 sobre 63,04 mais 10. Deixa eu botar aqui, que vai ser igual a 50 50 vezes 5 sobre 63,04, né, mais 10. Bem, aí vamos fazer essa conta aqui rapidinho. É 50 vezes 5 sobre 63,04 mais 10. 10 mais isso, né? E esse seria o valor mediano. 13,96 aproximadamente. Então, que aproximadamente 13, desculpa aqui, aproximadamente deixa eu ver qual foi o valor que eu encontrei aqui. 13,96 aproximadamente. Treze vírgula noventa e seis, certo?
Então, guarda a informação da mediana e vamos voltar para a questão. Então, qual o valor mais próximo do tempo mediano de espera, né? Então, a resposta correta aqui seria quem? 17, 10, 15, 15, né? Seria o item D aqui que está aparecendo para mim, seria o D, né? Mas a resposta seria 15 minutos, certo? Então, essa seria a resposta do segundo item, da segunda questão. Perguntas? Resolveu assim, Edna? Professor, eu resolvi de outra forma. Eu estou aqui procurando a minha prova, porque eu fiz no Excel. Eu acho que não ficou salvo ainda. Eu acho que o problema foi que eu utilizei. Acho que o senhor utilizou, acho que a terceira classe. Eu creio que eu utilizei a segunda classe. Eu me confundi as Mas bolas você aí. entendeu que não tinha como ser a segunda classe, porque na segunda classe o acúmulo era de 40%, a não ser que você não tinha, a mediana não está na segunda classe, tá entendendo? Uhum. Entendi. Aí não teria como dizer que ela está na segunda classe. E mesmo que você fizesse uma coisa que poderia fazer, mas o, o caminho correto seria isso que eu falei, seria você saltar, esquecer o espaço entre o 10 e o 11, por exemplo. Esquecer o espaço entre o 5 e o 6, entre o 10 e o 11. Mas, de toda forma, essa mediana seria um pouquinho maior, porque você partiria do 11 e não do 10, entendeu? Só Entendi. que o problema é que esses dados são contínuos. Então, mesmo a tabela sendo informada com esses saltos aqui de não observações de 10 a 11, de 15 a 16, mas na hora de calcular a mediana, é preciso calcular, considerar, né, esses espaços de 10 a 11, de 15 a 16, uma vez que a mediana, né, é um tempo nesse intervalo, né, de 1 até 45, entendeu? Entendi, sim. Obrigada. Então, teria que realmente considerar esses espaços. A mediana aí reduz um pouquinho, né? Ia reduzir um pouquinho, mas se você tivesse feito assim, a sua resposta seria a mesma, porque o valor estaria, o valor mais próximo seria também esse 15, né? Tá certo? Não mudaria a resposta. Então, um operador de bolsa utiliza um sistema operacional automatizado, que a gente chama de trade system, para compra e venda de ações. E ele realizou 80 operações no período de um ano, e dessas 80, ele obteve 36 acertos, 36 operações positivas, com lucro, né, lucrativo. E as demais registraram prejuízo. Ao calcular as médias dos ganhos e das perdas, ele chegou ao seguinte resultado: R$ 700 de lucro médio por operação bem-sucedida, R$ 300 de prejuízo médio por operação fracassada. Face as informações, essas informações é incorreto afirmar, né? Então, pode-se marcar mais de uma também. Então, no período analisado, a performance do operador remete a uma expectativa matemática superior a R$ 100, né? Ou seja, a expectativa, a gente vai calcular assim, né? Acertos, 36 sobre 80. Então, eu tenho aqui a frequência de acertos. Isso reflete como se fosse a probabilidade, né, de acerto. É uma estimativa, né? E os erros é o complemento, né? Então, o complemento aos acertos
dá 55%. E o valor esperado vai ser a média que ele ganha pela frequência de acertos, e menos, né, que é prejuízo, 300 na média, né, vezes os erros. Então, essa é a expressão do valor esperado, que dá 150. E aqui é dito que é superior a 100, então está verdadeiro, não marca. De acordo com os dados informados, arriscando 20 mil em operações utilizando o sistema, a expectativa é de que se ganhe 10 mil reais. Então, veja, para poder a gente pensar nesses 20 mil aqui, vamos fazer a seguinte conta. Pega esse valor esperado e divide por 300. E aí você vai ter o seguinte, esse valor esperado sobre 300 diz o seguinte, que para cada real arriscado, né, a expectativa é ganhar 50 centavos. Né? E aí, se você aposta 20 mil, você multiplica esse valor por 20. Né? Então, daria 10 mil, que é a resposta aqui. Né? Tá certo? E aí não marca. O índice de acerto é superior a 30%. A gente já viu aqui que esse índice de acerto é de 45%, então também não marca. E o índice de acerto é maior que 45%, também não marca, porque é maior que 40%, não marca porque ele é 45%. Aí o item E, né? O item E é o item que seria, ao dividirmos a expectativa matemática pela perda média de R$ 300, obtemos uma expectativa de ganho para cada real arriscado superior a 80 centavos de real. Na verdade, essa expectativa por real arriscado, ela é de 50 centavos e não de 80. Então, o item a ser marcado seria o item que fala desse valor de 80 centavos, que aqui nesse caso seria o item I. E aí deixa eu só verificar lá se eu fiz alguma coisa errada nesses gabaritos. Então, como é só uma alternativa, né? Nenhum. Aqui 100% justamente na sentença que fala dos 80 centavos. Então, aqui está tudo certo. E para finalizar, uma questãozinha de probabilidade. Uma questãozinha falando aí de probabilidade. Variável aleatória, né? Deixa eu ver aqui o nome da questão. Sem muitas sentenças, né? Pedindo para marcar os itens corretos. O tempo de sobrevivência de uma bateria em anos pode ser modelado, né, pela seguinte função de densidade de probabilidade. Então, é dito que isso é uma densidade de probabilidade. Né? Subtende que a integral de menos infinito a infinito dessa função aí é igual a 1. Né? E ela é uma função que atende todos aqueles axiomas da probabilidade. Enfim, mas os itens abaixo comentam o seguinte. A função de distribuição acumulada associada ao experimento aleatório é dada por a função de distribuição acumulada a função de distribuição acumulada integral, né, de menos infinito até o x, da função é menos x. Eu vou trocar esse x por outra letra para não confundir com esse x do limite superior da integral. É t dt. E nesse caso ela não está definida de menos infinito até zero, ela é zero, né? Então essa integral vai ser integral de 0 até x, e é menos t dt. E aí a integral da exponencial
é ela mesma, só que tem que tomar cuidado aqui, porque você vai encontrar uma função cuja derivada dá E elevado a menos t. Então, menos E menos t de 0 até x, certo? Observe que derivando essa função aqui, a gente chega nesse integrando aqui, certo? Faça a conta aí, derive, você vai ver que usando a regra da cadeia, né, esse expoente negativo vai eliminar o expoente negativo aqui, vai eliminar esse sinalzinho de menos. E aí, ó, no x, né, vai dar menos e elevado a menos x, no zero dá mais 1. Então, o f de x aqui vai ser igual a 1 menos e menos x. E aí, olhando lá a questão, né, é exatamente a resposta, né? Correto, não marca no caso, correto, marca. Tempo médio de sobrevivência é de 0,9 ano. Aí, para a gente calcular o tempo médio, né, o valor esperado, vai direto para a fórmula do valor esperado. O valor esperado de x, integral de menos infinito até infinito, x, f de x, né, na verdade lá, deixa eu ver como é que está a densidade, é elevado a menos x. É elevado a menos x. Dx. Aí, observe que isso é a mesma coisa, né? Esse menos infinito aqui não vai ter, eu posso trocar por zero. Essa integral pode ser escrita de zero até infinito, de x é menos x dx. dx. E aí, aqui a gente vai usar a integração por partes, né? Que você vai chamar u igual a x, de forma que du seja dx, dv vai ser igual a e menos x dx, de forma que v seja menos e menos x. E aí a conta vai ser u vezes v, que vai ser menos x e menos x no zero até infinito, menos o vdu, né? Menos o vdu integral vdu, zero até infinito, v, aí veja que o menos vai ficar mais, é menos x, du dx. E aqui, deixa eu pegar essa. Aqui, ó, você fez o v menos, que virou mais, vdu, né? Essa integral aqui, ó, essa parte aqui, ó, se você pegar no infinito, vai zero, porque a função exponencial, ela vence a linear. E aqui você tem um exponencial em x no denominador, que vence a linear. Então, no infinito isso vai zero, e no zero vai zero também. Então, essa parcela aqui, ó, vai ser zero. Sobra o quê? Sobra essa integral, vai ser integral de zero até infinito, de e menos x dx. Só que isso aqui é justamente a densidade em todas as possibilidades do x. Isso aqui é igual a 1. Então, o tempo médio de vida aí dessa bateria é de 1 ano, e não 0,9, como está sendo dito aqui. Então, não marca o item B. A probabilidade de que a bateria viva, né, por mais de 2 anos, né, é superior a 10%. Então,
Vamos pegar aqui agora a probabilidade do x ser maior que 2 anos. É 1 menos a probabilidade do x ser menor ou igual que 2 anos, que vai ser igual a 1 menos, né, a integral de 0 até 2, né, integral de 0 até 2 de e elevado a menos x dx. Mas a gente já viu aí que a gente já calculou até a função de distribuição acumulada. Isso aqui é acumulada no 2. Não é 1 menos a f no 2. E a f no 2, 1 menos, né? 1 menos é menos 2. E aí isso aqui vai ser igual a 1 menos 1. Eu cancelo, sobra mais o e menos 2, que é aproximadamente 13,5%. Aproximadamente 3,5%. No caso aqui, superior a 10, verdadeiro. Então, só marca um dos itens, né? Aliás, desculpa, tem que marcar o correto, né? Então, marca esse item também, né? Então, tem dois itens a serem marcados. Vamos só conferir lá o gabarito que eu coloquei. Então, marca 2, né? 50% na probabilidade de x ser maior que 2 anos, né? A tempo de vida superar 2 anos. E na distribuição acumulada, perdendo 5%, né? Se marcou o tempo médio de vida igual a 0,9 anos. Então, tá certinho aqui. Bem, então acho que vou encerrar aqui a gravação. Acho que a prova está resolvida. E aí, Edna, se você quiser fazer alguma pergunta antes de eu encerrar a gravação, pode perguntar. Não, por mim tá tudo certinho, professor. Nessa última aconteceu que eu fui afobada. Quando eu vi a primeira resposta, eu marquei só uma. Quando eu encontrei uma certa, eu não quis nem verificar se as outras estavam corretas ou não. Certo, mas aí você ganhou uma parte da questão, né? Não ganhou tudo, entendeu? Bom, Bem, eu vou encerrar a gravação aqui agora.